A comitiva do presidente Lula já está em Portugal e deve dar início à agenda de reuniões amanhã. Para saber as perspectivas dessa viagem do presidente à Europa, a gente conversa agora com o professor de Economia e Relações Internacionais, Alexandre Pires. Professor, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lívia. Muito obrigado pelo convite. Agora, professor, há uma grande expectativa, como sempre há antes dessas viagens internacionais, que no caso de Portugal haja pelo menos 13 acordos bilaterais assinados. A partir de terça, quando Lula segue para a Espanha, pelo menos mais uns 4 acordos bilaterais em várias áreas: saúde, educação, tecnologia, direitos humanos, cultura, enfim, entre outras. E algumas pautas importantes também já foram anunciadas pelo governo que deverão ser discutidas nesses encontros. Principalmente relação entre Mercosul e União Europeia, guerra na Ucrânia, que é outro tema sensível, principalmente atualmente para o governo, e também mudanças climáticas. Qual deve ser a prioridade do governo agora em Portugal, de tantas pautas que foram anunciadas? A primeira prioridade é tentar corrigir, em termos de linguagem diplomática, aquilo que foi falado sobre a Ucrânia, tentar mandar sinais claros de um não alinhamento à China, e essa deve ser a primeira preocupação, até porque os dois países são, digamos, diplomaticamente mais fáceis de lidar. São dois governos que são governos ligados à esquerda, governos socialistas, e os acordos bilaterais não são os mais complexos quando nós falamos de um país como o Brasil, que faz parte do Mercosul, e países como Espanha e Portugal, que fazem parte da União Europeia. Os acordos mais difíceis são aqueles que obrigam tanto o Brasil quanto qualquer outro parceiro da União Europeia a ter que dialogar num nível mais elevado, que seria essas câmaras e depois os seus fóruns nacionais. Então, assim, agora o momento é de tentar polir, né, a mensagem que o presidente Lula tem a respeito da guerra da Ucrânia e, claro, né, o voto da Espanha e o voto de Portugal pelo acordo com a União Europeia não é o mais difícil, né? A Espanha é um grande investidor no Brasil, tem interesse de facilitar esse caminho. O nosso grande problema vai ser quando houver uma visita à França, né, que tem se colocado ali como um dos principais empecilhos para o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Então, agora é uma pauta, digamos assim, mais simples, ainda que sejam vários acordos. Os principais ministros não estão, sobretudo o ministro da Economia, da Fazenda, né, o Fernando Haddad, não participa da comitiva. São acordos que são ligados mais a assuntos que o Brasil já vinha levando para esses países, sobretudo documentação de estudantes, uso de habilitação. São acordos mais simples e mais tranquilos, são pautas culturais, educacionais e alguns acordos na área de saúde que também não são complexos, né, tem a ver mais ali com trocas de informações e facilitação de reconhecimento de documentação. A pauta difícil provavelmente vai ser enfrentada ali quando chegar a hora de uma visita à França. Pelas suas explicações, professor, essas questões de parcerias comerciais não vão ser destaque nessa reunião ou nesses encontros que acontecerão em Portugal e também na Espanha, mas qual que é o contexto de parceria comercial, de relações entre os dois países sob esse aspecto comercial? Vamos destacar primeiramente Brasil e Portugal, porque são dois países, né, que têm uma identidade muito próxima, muito forte, a língua, questões históricas também e outras questões, até culturais, podemos dizer também, mas é difícil, segundo muitos especialistas, traduzir isso em interesses políticos, mas mais ainda econômicos, né? Seriam países que, se fossem países completamente desvinculados de outros, ou seja, se eles não fizessem parte da União Europeia, seriam países que teriam economias complementares à economia brasileira. O Brasil é um grande exportador de commodities, né, de minérios. Esses países são ou prestadores de serviço ou são países que têm ali uma pauta comercial que demanda esse tipo de produto. Então, o Brasil com certeza teria acordos muito mais profundos com Portugal se Portugal não fosse parte ali da União Europeia. Por outro lado, né, esses países hoje são muito dependentes da própria União Europeia. Portugal recebe ali uma quantidade imensa tanto de recursos quanto de visitantes. A sua economia está conectada com a da União Europeia, então logo não tem como ele tentar
fazer ali um avanço em qualquer pauta que contraria os interesses da União Europeia. Com relação à Espanha, né, a Espanha, apesar de ser um país maior e também ser um produtor relativamente importante de alguns itens agrícolas, também é uma economia complementar e, inclusive, é um exportador de capital para o Brasil, é um grande investidor no Brasil, né? As estimativas aí que ele estaria atrás só dos Estados Unidos em termos de investimento direto no Brasil. Então, são países que, caso fossem independentes da União Europeia, né, seriam nossos principais parceiros em termos de acordos bilaterais. Porém, né, quando você entra numa união como a União Europeia ou como a do Mercosul, que tem a união aduaneira, quer dizer o seguinte, que você vai pagar, vai aceitar, né, entre todos os membros, uma tarifa externa comum, que aqui no Mercosul nós chamamos até de TEC, né, que é simplesmente uma sigla para esse termo. Quando você aceita isso, você já passa a não ter mais autonomia para definir tarifas em relação a outros países. Se você não define tarifas em relação aos outros países de modo soberano, quer dizer que você não pode fazer acordos comerciais, porque os acordos comerciais são simplesmente acordos ligados à redução de tarifas, né? É por isso que a pauta comercial não pode ser destaque nesse momento, apesar de tudo isso que eu falei, ou seja, que seriam países que seriam alvos preferenciais do Brasil em acordos, mas nesse momento não pode ser feito, né, não, nem de nenhuma maneira sem passar pela União Europeia. Perfeito, professor. Agora, para além dessa prioridade do governo, como o senhor explicou, de corrigir essas incoerências, digamos assim, de uma forma mais elegante, a respeito da posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, para muitos analistas, essa viagem também vai funcionar para reatar as relações entre Brasil, relações diplomáticas, para deixar bem claro, entre Brasil e Europa como um todo. Nessas reuniões bilaterais que já estão agendadas para esses próximos dias, e destaco aqui reuniões com o presidente e também com o primeiro-ministro, Marcelo Rebelo e Antônio Costa, respectivamente, vai haver uma tentativa dessa aproximação? Porque, segundo esses analistas, né, que são críticos principalmente ao governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve um distanciamento, não só em relação a Portugal, mas outros países, a Europa como um todo, especialmente Portugal. Houve alguns episódios de visitas que o próprio presidente Marcelo fez aqui ao Brasil e que, segundo reportagens, segundo apurações que nós fizemos, não foi muito bem recebido ou não como esperava. E isso abalou um pouquinho essas relações diplomáticas entre Brasil e Portugal no governo passado. Vai haver essa tentativa de reatar essas relações diplomáticas em nível mais amplo, Brasil e Europa, nessa viagem também? A principal vitrine, né, para o governo Lula dentro da Europa. São, como eu disse, governos que seriam muito alinhados ao governo do Partido dos Trabalhadores, né? Nós temos ali em Portugal o governo do Partido Socialista, né? O comando ali do Antônio Costa já sinalizou uma relação muito amigável com o presidente Lula, inclusive no momento ali das vitórias eleitorais e depois do início do empossamento. E com relação à Espanha, né, nós temos ali o Pedro Sánchez, que é do Partido Socialista Operário, que também é alinhado, né, são, digamos, palcos preferenciais que o governo brasileiro deveria usar muito bem nessa aproximação com a Europa, ou seja, ele está se dando um palco para ele se apresentar, e esse cenário, essa arena para ele fazer isso vai ser coberta ali de pompa e elegância, vai ter visita cultural, vai participar do Prêmio Camões, em que um brasileiro ali vai receber essa premiação, que é o Chico Buarque. Então tem todo um cenário ali de retorno do Brasil a alguns investimentos ligados à comunidade dos países de língua portuguesa. Então tem uma cena montada, né, e essa cena montada deve ser bem aproveitada, porque ela tem que preparar, ela é uma antessala para as próximas visitas, que são as mais centrais, as visitas depois à França. Vai ter uma visita, né, à Inglaterra na coroação do Charles, mas como a Inglaterra ali, o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, não vai ser tão central para essas estratégias, mas ele tem que preparar ali todo um discurso, toda uma cena para quando chegar a visita à França, como eu vinha dizendo, e sobretudo a visita ali à Alemanha, e claro, né, em algum momento vai ter uma visita à Itália que vai ser muito mais difícil, porque lá você tem um partido de direita. Então, esse cenário todo
né, vai ser colocado à prova quando o governo Lula tiver que participar de relações diplomáticas com governos que não têm esse alinhamento ideológico. Então, assim, é bom aproveitar esse momento e, é claro, vendo toda a agenda que foi montada, né, e isso já foi pensado, essa é a estratégia, ou seja, usar Portugal e Espanha como plataforma de lançamento dos interesses do Brasil na Europa. Ok, gostaria de agradecer a sua participação, professor Alexandre Pires, professor de Economia, de Relações Internacionais também. Obrigada pelas explicações, pelas análises. Volte mais vezes. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo voto, sim.